Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 9. Quando Demétrio soube que Nicanor e suas tropas tinham sucumbido em combate, resolveu mandar de novo Báquides e Alcimo até a Judéia, com a ala direita do exército real. Eles partiram na direção de Gálgala e acamparam em Massalote, perto de Arbelas, tomando-a e matando grande número de pessoas. No primeiro mês do ano 152, acamparam perto de Jerusalém. Dali prosseguiram até Beret, com 20.000 homens de infantaria e 2.000 cavaleiros. Judas acampara com Elasa, tendo consigo 3.000 guerreiros escolhidos. Ao verem o tamanho de um exército tão numeroso, ficaram com muito medo. Muitos desertaram do acampamento, permanecendo aí apenas 800 homens. Judas viu que seu exército se reduzira, justamente quando urgia a batalha. Com o coração partido por não ter mais tempo de reagrupar os seus, desfaleceu. Logo, porém, disse aos que haviam permanecido com ele: partamos ao encontro dos nossos adversários e vamos enfrentá-los. Os companheiros tentaram demovê-lo. Não conseguiremos. Salvemos agora nossas vidas e depois voltaremos, nós e nossos irmãos, para lutar contra eles. Agora somos poucos demais. E Judas replicou: longe de nós fugir deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente em favor de nossos irmãos e não deixemos que se empane a nossa glória. Entretanto, o exército inimigo deixou o acampamento e tomou posição para atacá-los. Sua cavalaria dividiu-se em duas alas, enquanto os atiradores de funda e os arqueiros iam à frente do exército com os mais valentes na primeira linha. Báquides estava na ala direita. A legião avançava dos dois lados ao som das trombetas. Os do lado de Judas também tocaram suas trombetas. E a terra tremeu com o confronto dos dois exércitos. O combate durou desde a manhã até o entardecer. Judas viu que Báquides e a parte mais forte do seu exército estavam do lado direito, e com ele reuniram-se todos os mais valentes. A ala direita foi por eles desmantelada, e Judas os perseguiu até o monte de Azor. Os da ala esquerda, quando viram a ala direita destroçada, foram no encalço de Judas e seus companheiros, atacando-os pelas costas. A batalha tornou-se ainda mais renhida, e de ambos os lados houve muitas baixas. Também Judas sucumbiu, e os outros fugiram. Jonatas e Simão, irmãos de Judas, recolheram seu corpo e o sepultaram no sepulcro da família em Modim. Todo o povo de Israel lamentou e chorou profundamente, guardando luto por ele durante muitos dias. Não paravam de lamentar. Como foi sucumbir o herói, aquele que salvava o povo de Israel? O restante das ações de Judas e suas batalhas, as proezas que realizou, a sua grandeza, não pode ser aqui descrito. Seria assunto demais. Depois da morte de Judas, reapareceram os ímpios por todo o território de Israel, e os que praticam a maldade reergueram a cabeça. Por essa ocasião, alastrou-se uma fome terrível, e a região entregou-se a eles, aderindo a seu partido. Por sua vez, Báquides escolheu homens ímpios para governarem o país. Estes começaram a procurar e devassar os partidários de Judas, entregando-os a Báquides, o qual se vingava deles e os cobria de escárnios. Foi grande então a tributação em Israel, como nunca houve desde o fim do tempo dos profetas. Reuniram-se então os partidários de Judas e disseram a Jonatas: desde que teu irmão Judas morreu, não há mais alguém como ele, que lidere a luta contra os inimigos, contra Báquides e todos os adversários de nossa nação. Por isso te escolhemos hoje em lugar dele, para seres o nosso guia e chefe, e para levares adiante a nossa luta. Jonatas, de fato, assumiu nesse tempo o comando, sucedendo a Judas, seu irmão. Sabendo disso, Báquides procurava matar a Jonatas.
Por esse motivo, Jonatas e Simão, seu irmão, e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa e acamparam perto das águas da cisterna de Asfar. Bactris soube disso num dia de sábado e transportou-se com todo o seu exército para o outro lado do Jordão. Jonatas enviou seu irmão João, um dos chefes do exército, para pedir aos nabateus, seus amigos, que lhes emprestassem seu equipamento de guerra, que era considerável. Mas os filhos de Jambre, saindo de Mádaba, sequestraram João e tudo o que levava e se foram carregando a presa. Pouco depois, Jonatas e Simão, seu irmão, souberam que os filhos de Jambre iam celebrar um grande casamento e já estavam conduzindo a noiva, filha de um dos grandes de Canaã, num solene cortejo desde Nadabate. Recordaram-se da sangrenta morte de seu irmão João e subiram a um monte, onde ficaram à espreita. Erguendo os olhos, viram um bando ruidoso, com o noivo à frente e seus amigos e irmãos ao encontro da noiva, com tamborins, músicos e muitas armas. Então os judeus, saindo da sua emboscada por cima deles, os massacraram. Muitos caíram mortos. Os sobreviventes escaparam pelos montes e eles carregaram todos os seus despojos. Assim, as bodas se transformaram em luto e o canto de seus músicos em lamento. Tendo assim vingado o sangue de seu irmão, os judeus voltaram para as margens do rio Jordão. Ao saber disso, Bactris também veio com um grande exército para as margens do Jordão num dia de sábado. Jonatas disse aos companheiros: "Vamos lutar por nossa própria vida, pois hoje não é como das outras vezes. Temos o combate à nossa frente, e as águas do Jordão de um lado, o brejo e matagal do outro. Não há por onde bater em retirada. Agora, erguei ao céu o vosso clamor, a fim de poder deslivrar-vos das mãos dos vossos inimigos." E travou-se o combate. E Jonatas esteve a ponto de atingir Bactris, mas este escapou, desviando-se para trás. A um certo momento, Jonatas e seus companheiros saltaram para o Jordão e atravessaram a nado, enquanto os inimigos não entraram no rio ao seu encalço. Do exército de Bactris pereceram nesse dia cerca de 1.000 homens. Os homens de Bactris voltaram a Jerusalém e começaram a construir cidades fortificadas na Judéia. As fortalezas que havia em Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betef, Tamnata, Faratom e Tefon, todas ficaram com altas muralhas, com portas e ferrolhos. Bactris deixou guarnições em cada uma delas, para que fizessem incursões contra Israel. Fortificou também as cidades de Bet-Sur e Gazara, além da cidadela, deixando ali tropas e reservas de mantimentos. Além disso, tomou como reféns os filhos das principais famílias do país e os aprisionou na cidadela em Jerusalém. No ano 153, no segundo mês, Alcimo mandou derrubar o muro do átrio interno do lugar santo, destruindo assim a obra dos profetas, mas apenas começou a executar a demolição, pois nesse mesmo instante foi atingido por Deus e os trabalhos foram interrompidos. Seu rosto se paralisou, ele perdeu os sentidos, não pôde mais pronunciar uma só palavra, nem sequer repartir os seus bens. Pouco depois faleceu, no meio dos maiores sofrimentos. Vendo que Alcimo estava morto, Bactris voltou para junto do rei, e a terra de Judá gozou de paz durante 2 anos. Entretanto, todos os ímpios começaram a dizer: "Reparai como Jonatas e seus companheiros estão vivendo tranquilos e descuidados. É o momento de chamarmos Bactris, e ele os prenderá todos numa só noite." E foram falar com ele sobre o assunto. Bactris pôs-se a caminho com um grande exército e mandou instruções secretas a seus colaboradores na Judéia para que capturassem Jonatas e seus companheiros. Mas não puderam fazê-lo, pois o plano fora descoberto. Em represália, os judeus prenderam e mataram uns 50 homens do território que eram os cabeças dessa traição. Então, Jonatas e Simão, com os seus companheiros, retiraram-se para Bet-Base, na região do deserto, restaurando e fortificando o lugar. Sabendo disso, Bactris reuniu todas as suas tropas e mandou avisar seus partidários da Judéia.
Veio tomar posição de Bet-Base e atacou-a durante muitos dias, inclusive com máquinas de assédio. Deixando seu irmão Simão na cidade, Jonatas saiu para campo aberto com um pequeno destacamento. Bateu Aldomera e seus irmãos, assim como os filhos de Faziron em suas tendas, começando assim a vencer e a crescer em forças. Enquanto isso, Simão e seus homens saíram da cidade, incendiaram as máquinas de assalto e enfrentaram o próprio Bactris, que acabou derrotado por eles. Isso o afligiu profundamente, porque o seu plano e a expedição tinham malogrado. Ele ficou furioso contra os homens ímpios que lhe haviam dado o conselho de fazer essa expedição. Matou a muitos deles e resolveu voltar para sua terra. Ao ter conhecimento disso, Jonatas mandou-lhe mensageiros para negociar a paz e combinar a troca de prisioneiros. Ele aceitou e fez o que Jonatas propunha, jurando nunca mais prejudicá-los todos os dias de sua vida. Devolveu-lhe os prisioneiros que havia feito na terra de Judá, voltou para o seu país e nunca mais pensou em vir para o território dos judeus. Assim, a espada cessou de afligir Israel. Jonatas foi morar em Macmas e ali começou a governar o povo e fez desaparecer os ímpios do meio de Israel.